Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, quero falar para vocês sobre atestado médico. Esse importantíssimo documento médico emitido pelos médicos assistentes e que tem repercussões legais infindáveis, né? E que na prática pericial a gente lida diretamente com esses documentos. Então, nada melhor do que a gente começar pelo começo. O que é um atestado, segundo Souza Lima? Declaração pura e simples, por escrito, de um fato médico e suas consequências. Ponto. Isso é um atestado médico, né? E aí a gente tem alguns problemas na prática, né? Da questão da CID, por exemplo, né? Da Classificação Internacional de Doenças, do código CID, se a gente estivesse se referindo ao código ou CID, número tal, né? O que acontece? Muitas das vezes a gente vê os atestados somente com a CID. 2 pontos. Se está com a CID, quebrou sigilo. Tem que ter autorização do paciente, no caso, autorizando a divulgação do diagnóstico. Muito bem. É verdade que no INSS, por exemplo, exige-se a CID nos documentos, né? Para fins de, trâmite interno, né? Na conclusão do laudo administrativo, né? Questões estatísticas e tudo mais. Ok. Porém, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Uma vez que tem autorização expressa, né, assinada do paciente para divulgação do diagnóstico, não adianta ficar colocando só a CID, né? A CID por si só, ela não diz nada, né? Exatamente por isso que eu vou mostrar para vocês como que se deve fazer um relatório com fins de perícia médica, né? Assim como outras coisas que a gente percebe de período de afastamento, por exemplo, indeterminado. Não existe, gente. Não existe período indeterminado, né? O período, ele é estimado. Com base em quê? Condizente com o quê? Com fisiopatologia, né? Com período de consolidação óssea, né? Aí você fala assim, mas pode ser que não recupere. Sim, se não recuperar, emite-se outro atestado, né? Mas período indeterminado não existe, né? Existe um período de convalescência. É uma coisa que é fundamental ser pontuada e infelizmente se vê com bastante frequência esse tipo de redação, né? Então muito cuidado com isso, né? Como que a gente deve redigir um relatório com a finalidade para a perícia médica? Simples, essa resolução, que é fundamental conhecer, e aqui especialmente, claro, os colegas, né? Informação e já formados. Não vou trazer ela na íntegra, mas principalmente o que tem de pontos principais. Por exemplo, artigo 3º, na elaboração do testado, o médico deve observar os seguintes procedimentos. Especificar o tempo concedido de dispensa para recuperação. Especificar, indeterminado não cabe. Estabelecer diagnóstico, quando expressamente autorizado. E se está autorizado, não precisa ser pela CID, como se a CID fosse um código indecifrável. Em 10 segundos você coloca a CID no Google e você descobre que diagnóstico. Então coloca expressamente, né? Se autorizado. Registrar os dados de maneira legível, claro, fundamental, né? Como em qualquer documento médico, seja uma prescrição, seja um atestado, um relatório. Identificar como emissor e tudo mais, né? E aqui uns pontos fundamentais. Quando a finalidade é uma perícia especificamente, o que precisa conter nesse documento? O diagnóstico, resultado de exames complementares, a conduta terapêutica e prognóstico. E prognóstico é o mais preciso possível, né? Mau prognóstico não diz, por exemplo, o que se espera de
daquele quadro clínico, né? É claro que tudo isso uma coisa leva a outra, né? Se o relatório está bem falado do diagnóstico, o que foi feito de conduta, o que tem de alterações de exames, o prognóstico facilita, né? Mas a interpretação, porém, é fundamental para o médico perito entender tudo isso. Por isso que está expressamente normatizado como se fazer um relatório para perícia, né? As consequências à saúde do paciente, ou seja, como aquela doença está afetando a saúde dele, né? E provável tempo estimado de repouso para recuperação, né? Que vai complementar o parecer do médico perito, que é a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário. É ao médico perito que compete falar de incapacidade. Portanto, colega assistente, não fale de incapacidade. Isso é uma infração ética. Então, muito cuidado com o que você vai escrever nos seus atestados e relatórios, certo? Fundamental conhecer essa resolução. Ela é cotidiana na prática médica, né? Os colegas não me deixam mentir. E tem como fazer bons relatórios e auxiliar os seus pacientes não somente na conduta terapêutica, mas também do ponto de vista social, porque os documentos que nós emitimos são para terceiros, né? Não para si próprio. Então tem que se fazer claro, tem que estar legível e saber a finalidade, saber o que é relevante e o que não é, quando você emite um documento médico. Então, se você gosta desse conteúdo de medicina legal, quer aprender mais sobre essa especialidade médica, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para saber quando é que eu lanço um novo vídeo. Obrigado.